Mais importante é botar respeito. Respeito é viver com muito humilde. Isso é, digamos, nosso 천수경 primeira palavra assim chama 정구 없지는 소리 소리 마 소리 소소리 사바하. Esse suri sabaha, esse palavra de Buda, quer dizer, cuidado a boca a falar. Pedindo suri ma suri susuri sabaha. O que eu falo, minha boca falado errado, pedindo perdão. Então, esse tudo, de todas as palavras Buda, a gente repete dia a dia, todos os dias, para dar importância, para respeito à própria pessoa, para viver mais humilde. Então, é muito importante a gente viver de qualquer maneira. Cada passo, um passo pensado e viver na sua vida. Antes tu era muito impulsivo, tu não pensava muito antes de agir, antes de conhecer. Exatamente. Antes não pensava nada, não. Agia sem pensar. Isso é antigamente. Agora, depois eu aprendi com ele, eu sempre penso primeiro, depois faço. Controlou muito melhor minha vida. Depois eu estive como sacerdote de monge lá vida, me corrigiu muito, me deixou muito seguro de andar, viver, falar. Muito bom isso. E tinha meditação? Meditação. Lá no templo? Eu fiz muito meditação, porque esse mestre especialista dele é meditação. Esse tudo poder ele faz, ele conseguiu através da meditação. Eu não vi, mas ouvi. Ele era uma pessoa normal como a gente. Ele é muito bonito assim. Tinha muitas mulheres, tinha até muita confusão por causa de mulheres na vida deles. Um dia ele pensou, isso não é vida permitido. Ele largou essas mulheres, pai, mãe, tudo. Entrou montanha, chama Chirisan. Entrou, ele vivendo qualquer coisa, fruta, de folha. Ele começou a meditar. Meditando. Conseguiu aquele nível de totom. Conseguiu realizar mais alto nível de espiritual. Então, ele me ensinou na hora de meditação, pode sentado, fora ou dentro, mais confortável. Primeiro, olho fecha o olho. Na nossa vida existe 108 problemas de alegria, preocupação, ou alguma de vontade. Esse tudo, 108 coisas. 염줄보 뭐라 하지? Como é que é? 108 bolinhas. 108 bolinhas. E cada uma era uma preocupação, um colar. Entendi. Esse, cada um item de vida. Entendi. Digamos, vontade de comer, vontade de ver, beijar, o que andar, o que. Então, quando a gente fica parado, sempre nossa cabeça tem alguma coisa pinta, aparece. A coisa de ontem, avião, e acontece isso. Ou comida de ontem, o que comi?
o filme assim, ou vontade de viver com meu filho, alguma coisa vontade. Isso, gente, podemos dividir 108 coisas. Então, cada bolinha passando, tá tirando mente, aparece na mente, tirando fora. Só pensando, digamos, título, Arthur, digamos, Arthur. Aí, esse pensamento, outra coisa aparece, eu com minha mente, passando com bolinha junto, tirando fora. Está procurando Arthur. É muito difícil aparecer Arthur, minha cara bem grande, brilhando. Isso não vai acontecer uma hora para outra, ou para um mês para outra. Demora, porque tem que saber concentrar o que eu quero. Arthur ou eu, Li. Então, quando você consegue esse nível, aparece minha frente, olho fechado, tipo de lua brilhando, cara de Arthur aparece. Aí até eu, primeiro quando apareceu o que eu queria, fiquei assustado, sem querer, perdi. Aí, era uma meditação que tu tinha um objetivo, eu quero ver isso, tal coisa. E tu ia na bolinha, passando até que a tua mente conseguisse criar aquela imagem. O que queria. E quando ela surgia, tu atingia esse estado de não sei como chamar esse estado, mas chegava a te assustar, tu disse, né? Quando tu viu pela primeira vez o que tu queria, tu te assustou. Essa é uma técnica de meditação que ele passava lá. Começo de meditação. Eu, primeiro, quando apareci o que eu queria, minha mente, assustei. Mas depois aparece de novo. Enquanto mais rápido, concentrando, meditação, concentrando o que queria, a nível está subindo. Início demora muito, mas quando você já chegou a esse nível de meditação, você pode controlar tudo. Aí você vê como que está essa hora na estação de ferroviária, digamos, ferroviária. Querendo olhar lá, aparece. Sentado, atrás da meditação está para ver. Eu quero minha amiga, tal. Aí está para ver o que ela está fazendo, o que ela está pensando. Por isso, eles conseguem ver futuro, passado, e sem distância, qualquer lugar, eles podem alcançar com sua mente. Isso pode conseguir esse poderoso, esse de poder, através de meditação. E por isso a meditação é um passo para conseguir esse nível de espiritual. Tu conseguiu chegar nesse nível? Eu não consegui ainda. Se conseguisse, eu não estaria aqui. Mas comecei a treinar muito. Precisa muito paciência. E tu ainda faz? Hoje em dia? Hoje em dia não faço não, mas quando a gente olha lutando o olho do meu adversário, a gente concentra através do olho. Me ajudou muito. A meditação te ajudou na luta também? Ajudou muito. Digamos, um desafio lá, aeroporto de polícia aeronáutica, eu fazendo sozinho naquela época, início de quando não tinha aluno. Então, lutando com capoeirista baiano, ele estava punhal de fuzil bem grande. Olhando o olho dele, eu me salvei, porque ele treinado capoeira, ele xingando assim, e entrando, furando para mim. Eu olhei o olho dele, quando a distância chegando, atacando, de verdade, eu chutei o pescoço dele. Ele caiu para trás. Porque
Eu não olhei para a cara dele, eu não olhei o pé dele, olhei o olho do adversário. Isso é através da meditação. Ainda início, hein? Mas se fosse mais nível alto, acho que se ele atacando só, dando vento, ele cairia. Eu não sei esse nível, não. Por causa da meditação, tu conseguia enxergar um pouquinho à frente. É isso? Dá para ler o pensamento dele. Tu conseguia... Mas assim, tu conseguia ler o pensamento literalmente ou tu enxergava o movimento do olho dele? Através do olho dele. Através do olho tu enxergava o pensamento? É isso? Olhando o olho, a gente percebendo o pensamento. E aí tu tá sempre à frente da outra pessoa na hora da batalha, porque tu tá enxergando. Muito interessante isso, através de meditação. Eu não sento, não faço posição, mas com luta posição, olhando o adversário, eu percebendo o que ele ia fazer próximo passo. E por isso meditação aproveita cada caso.